O sistema do anticristo já está em movimento e quase ninguém percebe. A profecia está se cumprindo e a verdade está sendo ocultada. E você tem uma escolha para fazer. Antes de continuarmos, faça parte dessa jornada. Inscreva-se agora no canal Jornada Bíblica e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Precisamos espalhar essa mensagem antes que seja tarde. Agora prepare-se, porque o que você vai ver pode mudar tudo o que você pensava saber. Desde os tempos antigos, profetas alertaram sobre um sistema global que enganaria milhões. Mas e se eu te dissesse que esse sistema não está no futuro? Ele já está sendo construído agora mesmo. Muitas pessoas pensam no anticristo como uma figura isolada, um único líder que surgirá do nada e tomará o controle do mundo. Mas a verdade é muito mais perigosa e sorrateira do que isso. O anticristo não chegará impondo uma nova ordem de imediato. Pelo contrário, ele encontrará um mundo já preparado para recebê-lo. Mas como sabemos disso? A Bíblia já nos deu os sinais. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 3-4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está o primeiro alerta. Antes do anticristo assumir seu trono, precisa acontecer a apostasia, ou seja, um desvio massivo da verdadeira fé. A religião será corrompida de dentro para fora. E agora eu te pergunto, isso já está acontecendo? Vamos analisar. A modernização das religiões, uma profecia disfarçada. Nas últimas décadas, temos visto um movimento forte dentro das igrejas. A mensagem bíblica está sendo suavizada. O arrependimento e o juízo são deixados de lado. O foco está em uma fé sem compromissos, sem santidade e sem confronto. E sabe o que é mais assustador? Isso não é coincidência. É profético. A palavra já nos alertou que nos últimos dias as pessoas rejeitariam a verdadeira doutrina e buscariam mestres que falassem apenas o que elas querem ouvir. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3-4. Agora pense comigo. Quantas igrejas ainda pregam arrependimento e santidade? Quantos líderes têm coragem de expor a verdade sem medo de perder seguidores? E quantas mensagens hoje são apenas discursos motivacionais, sem compromisso com a palavra? Isso não é um acaso. É um movimento global, preparando a mente das pessoas para aceitarem uma nova religião, mais inclusiva, mais flexível e mais fácil de ser controlada. Mas isso não para por aqui. Uma nova ordem religiosa está surgindo. Você já percebeu como cada vez mais líderes religiosos estão pregando a unificação de todas as crenças? A ideia de que todos servem ao mesmo Deus, independentemente de doutrinas, está se tornando o novo padrão global. Isso pode parecer bonito e pacífico à primeira vista, mas agora veja a estratégia por trás disso. Se todas as religiões forem unificadas sob um mesmo sistema, quem estará no comando? Quem terá o poder de decidir o que é certo e o que é errado? Quem estabelecerá as regras dessa nova fé mundial? A resposta é simples: o governo do anticristo. E não sou eu quem está dizendo isso. Olhe o que está escrito em Apocalipse 17, 1-2. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra.
e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. A Bíblia descreve um sistema religioso corrupto que terá influência sobre os governantes da terra. E ele não será apenas espiritual, será político. E agora vem a pergunta mais séria. Esse sistema já está sendo construído? O que está vindo a seguir? Agora eu quero que você pense no seguinte: cada vez mais religiões estão sendo moldadas para caber em um mesmo padrão global. Quem não se encaixar nesse modelo será silenciado e excluído. A liberdade religiosa está sendo disfarçadamente reduzida. Mas o que virá depois? Uma figura será colocada no topo desse sistema, um líder que falará em nome de todas as religiões, promovendo a paz e a união. Ele será visto como um salvador, um homem de diálogo e diplomacia. Mas sua verdadeira intenção será estabelecer um governo totalitário. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. A grande pergunta agora é: você está vendo os sinais? Porque muitos já estão cegos pelo sistema. E quando perceberem, será tarde demais. Você já percebeu como o mundo está se movendo em direção a uma única religião global? Não estou falando apenas de união entre igrejas cristãs, mas de algo muito maior. Um sistema onde todas as religiões serão forçadas a aceitar o mesmo conjunto de regras. A princípio, isso pode soar como algo bom. Afinal, quem não gostaria de paz e harmonia entre as crenças? Mas será que essa unificação é realmente um plano divino? Ou é a preparação para o governo do anticristo? Vamos analisar os fatos. A ideia de uma religião universal, quem está por trás disso? Nos últimos anos, vimos líderes religiosos e políticos promovendo a ideia de que todas as religiões adoram o mesmo Deus. O conceito de verdade absoluta está sendo substituído por uma fé inclusiva, onde qualquer crença é válida. O pecado já não é mais confrontado. O importante agora é a aceitação. A doutrina da cruz está sendo diluída em discursos de autoajuda e bem-estar. Mas veja o perigo. Se todas as religiões se tornarem iguais, qual delas será a verdadeira? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Cristo nos ensinou que existe apenas uma verdade, e ela não pode ser modificada para agradar a humanidade. Agora olhe ao seu redor. Templos cristãos sendo adaptados para cultos interreligiosos. Simbolismos cristãos desaparecendo em nome da neutralidade. Líderes religiosos promovendo um discurso político e social, ao invés da pregação do evangelho puro. Isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. O plano de unificação está mais avançado do que você pensa. Agora que sabemos que o mundo está se movendo em direção a uma única religião, precisamos entender o quão avançado esse processo já está. Acredite, não é algo distante, é algo que está acontecendo agora. Em 2019, foi assinada uma aliança histórica entre líderes religiosos, promovendo a ideia de um único Deus para todas as religiões. Em 2022, foi inaugurada a Casa da Família Abraâmica, nos Emirados Árabes Unidos, um complexo que une um templo cristão, uma mesquita islâmica e uma sinagoga judaica. Líderes políticos e religiosos estão promovendo a criação de um órgão central para guiar a espiritualidade global. Percebe o padrão? Estão preparando o terreno para que uma única figura assuma o controle desse sistema. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. E essa figura misteriosa não virá com força bruta no início. Ele será um homem carismático, um líder de paz, alguém que todos admirarão. E quando ele conquistar a confiança do mundo,
O verdadeiro plano começará. Mas e os cristãos verdadeiros? O que acontecerá com aqueles que não aceitarem essa nova religião? A resposta está na Bíblia. Se você pensa que esse novo sistema permitirá liberdade religiosa, está enganado. A história já nos mostra o que acontece quando um governo tem poder absoluto sobre a fé. Durante o Império Romano, os cristãos foram perseguidos porque se recusavam a adorar o imperador como Deus. Durante a Inquisição, quem não se submetia à religião oficial era torturado e morto. Em muitos países hoje, cristãos são proibidos de pregar publicamente, e agora essa perseguição está se tornando global. Pastores já estão sendo processados por pregarem contra o pecado. Leis estão sendo aprovadas para proibir discursos que confrontem certas ideologias. A Bíblia pode ser rotulada como discurso de ódio em breve. E qual é o objetivo disso? Eliminar qualquer resistência ao sistema do anticristo. Veja o que Apocalipse 13:15 diz sobre o que acontecerá com aqueles que não aceitarem a nova ordem. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que isso significa? O sistema do anticristo não será apenas uma ditadura política, será uma ditadura religiosa. E quem não se curvar a ele será excluído, perseguido e, em último caso, morto. Agora que sabemos para onde tudo isso está indo, o que podemos fazer? Fortalecer nossa fé. O tempo de cristianismo superficial acabou. Precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, discernir os sinais. A Bíblia já nos avisou que esse tempo chegaria. Precisamos estar alertas para não sermos enganados. Não se conformar com o mundo. Ainda que a maioria aceite esse sistema, devemos permanecer fiéis ao verdadeiro Evangelho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Porque no fim, o sistema do anticristo será derrotado. Mas até lá, a batalha será intensa. A pergunta é: você está preparado para resistir? Se você acha que a perseguição aos cristãos é coisa do passado, então precisa abrir os olhos. Agora. O sistema do anticristo não será apenas um governo político. Ele também controlará a religião mundial. E sabe o que isso significa? Quem não se curvar a ele será banido, perseguido e até morto. Mas essa perseguição já começou. Ela não está chegando com soldados armados invadindo igrejas, pelo menos não ainda, mas sim de forma silenciosa, pela mídia, que ridiculariza a fé cristã, pelas leis que censuram pregações sobre pecado, pela cultura que faz o errado parecer certo e o certo parecer errado. E odiados de todas as nações sereis por causa do meu nome. Mateus 24:9. Você está preparado para o que está por vir? Perseguições sempre começam de forma sutil. Ao longo da história, antes que um grupo fosse eliminado, ele primeiro era marginalizado. E o que está acontecendo hoje? Plataformas digitais, limitando conteúdos cristãos. Pessoas sendo demitidas por expressarem sua fé. Pastores sendo presos por pregar contra o pecado. Já estamos vendo a Bíblia sendo chamada de discurso de ódio em vários lugares. Agora imagine, se a sociedade já está punindo cristãos por falarem a verdade, o que acontecerá quando o sistema do anticristo estiver completamente estabelecido? Quem não se dobrar a essa nova ordem mundial será silenciado. E o pior, eles terão uma justificativa perfeita para isso. Eles dirão que nós somos extremistas, radicais, ameaças à paz mundial. O mundo já está sendo programado para ver quem segue a palavra de Deus como um inimigo. Agora veja o próximo estágio da perseguição. Você já pensou em como seria sua vida se, de repente, não pudesse mais comprar, vender ou acessar serviços básicos?
e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Apocalipse 13, 16 a 17. Agora olhe ao seu redor. Essa tecnologia já está sendo implementada. Pagamentos digitais, eliminando o dinheiro físico. Cartões e chips sendo substituídos por identificação biométrica. Sistemas de crédito social punindo quem não segue as regras do governo. O que acontece se um cristão rejeitar esse sistema? Ele será excluído da sociedade. Não poderá comprar comida, não terá acesso a serviços médicos, não poderá trabalhar legalmente. Será um sistema onde a única forma de sobreviver será se dobrando ao anticristo. Mas a palavra de Deus já nos alertou que aceitar esse sinal significa rejeitar a salvação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 9 a 10. Será um tempo de decisão radical. E você, está preparado para escolher entre seu conforto e sua fé? Agora, o que acontece com quem continuar resistindo? No início, quem rejeitar o sistema será marginalizado. Mas depois, eles não serão apenas excluídos, serão caçados. No passado, cristãos foram lançados aos leões no Coliseu. Durante a Inquisição, muitos foram torturados por sua fé. Hoje, em vários países, ser cristão ainda é crime e pode custar a vida. Agora pergunte-se: se isso já acontece em alguns lugares, o que impede que aconteça no mundo todo? Quando o sistema do anticristo for estabelecido, os cristãos serão a maior ameaça ao seu domínio. E o que acontece com ameaças? Elas são eliminadas. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13 e 15. É uma guerra espiritual, mas também será uma guerra física. Você está pronto para manter sua fé mesmo quando sua vida estiver em risco? Agora que sabemos o que está vindo, como podemos nos preparar? Fortaleça sua fé. Se sua fé é fraca, você não resistirá quando for colocado à prova. Leia a Bíblia e ore sem cessar. Não confie no sistema. O mundo vai tentar te convencer de que esse governo é o melhor para a humanidade. Não se deixe enganar. Prepare-se para ser excluído. A perseguição virá. Prepare-se emocional, espiritual e fisicamente. Busque comunhão com outros cristãos. Estar sozinho será perigoso. Fortaleça seus irmãos na fé. Lembre-se da promessa de Deus. O anticristo pode reinar por um tempo, mas a vitória final é de Cristo. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. E você? Vai se render ao sistema do anticristo ou permanecerá fiel até o fim? A decisão já começou. O sistema do anticristo já está sendo construído diante dos nossos olhos. Ele não chegará de uma vez com um ditador declarando guerra contra os cristãos. Não. Ele virá disfarçado de algo bom. Virá como um sistema que promete paz e segurança, como um governo que quer acabar com a desigualdade, como uma religião que prega a união de todas as fés. E enquanto milhões de pessoas forem enganadas, aqueles que se recusarem a se dobrar serão perseguidos. A questão agora é: de que lado você estará? Se voltarmos algumas décadas no tempo, será que conseguiríamos imaginar o mundo como está hoje? Quem poderia prever que a fé cristã seria censurada em redes sociais? Que versículos bíblicos seriam considerados discurso de ódio? Que um sistema global de controle financeiro e social já estaria sendo implantado? Tudo o que estamos vendo não é coincidência. E ele exercerá autoridade sobre toda a tribo,
povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. E mesmo assim, muitas pessoas continuam adormecidas. Mas se você chegou até aqui, significa que Deus está te chamando para enxergar a verdade. Ele quer que você se prepare para o que está por vir. Aqui está o dilema. Quando o anticristo assumir o controle, ele exigirá total obediência. E quem se recusar a segui-lo será considerado um inimigo. Você estará pronto para perder seu emprego, sua liberdade e até sua vida por Cristo. Você conseguirá manter sua fé firme quando o mundo inteiro estiver contra você? Você será capaz de rejeitar as falsas promessas do sistema e confiar somente em Deus? Essa escolha precisa ser feita agora. Porque quando o sistema estiver totalmente implantado, não haverá mais tempo para indecisão. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. O anticristo pode tentar dominar tudo, mas existe algo que ele nunca poderá tocar: a salvação daqueles que pertencem a Deus. Ele pode tomar sua casa, mas não pode tirar sua fé. Ele pode silenciar sua voz, mas não pode apagar a verdade. Ele pode ameaçar sua vida, mas não pode impedir que você receba a vida eterna. Porque o fim da história já foi escrito e a vitória pertence a Jesus. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20. O reino das trevas não durará para sempre. E aqueles que permanecerem fiéis reinarão com Cristo para toda a eternidade. Agora é a hora de decidir em quem você colocará sua confiança. Se você chegou até aqui, isso significa que Deus está te chamando para algo maior. Ele quer abrir seus olhos para a verdade antes que seja tarde demais. Agora você tem duas opções: ignorar tudo isso e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou se preparar espiritualmente, fortalecer sua fé e se posicionar ao lado de Cristo. A decisão é sua, mas lembre-se, o tempo está se esgotando. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Jornada Bíblica e compartilhe com o maior número de pessoas possível, pois muitos ainda estão cegos e cabe a nós espalhar a verdade antes que seja tarde demais. Junte-se à resistência espiritual. Curta, comente e se inscreva para mais revelações bíblicas. E você, está pronto para permanecer fiel até o fim? Responda nos comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.